Bom dia! Deus abençoe a todos. Isaías, capítulo 45, versículo 12. Eu, o Deus Espírito Santo, fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. Ou seja, nós homens somos todos criaturas de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 12. Isso significa que toda criatura, homem, é filho de Deus? Não. Romanos capítulo 8, versículo 14. Somente os homens que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu, o Deus Pai Espírito Santo, crio as trevas, ou seja, crio o pecado, que é a ausência da santidade do Espírito Santo, e crio o mal, ou seja, o diabo. Crio aquele que é vazio de santidade, vazio da presença do Espírito Santo. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, como está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Os homens que são as criaturas que não ouvem a Deus são guiados por quem? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eles dão ouvidos a espíritos enganadores e são guiados pelas doutrinas de demônios. O Espírito Santo expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão, se afastarão alguns da fé em Cristo Jesus pela hipocrisia desses homens, dessas criaturas que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Estes homens que são criaturas de Deus são os que a si mesmos se separam de Deus, porque são sensuais. Só têm os 5 sentidos do corpo material, isto é, são vazios, não têm o Espírito Santo de Deus habitando em si, como está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 19. Mas a palavra de Deus não diz que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar? Sim, mas com uma condição, contanto que seja recebido com ações de graças, desde que a criatura homem, pela palavra de Deus e pela oração, seja santificada, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. A criatura homem terá que se tornar um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que deve seguir, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E nestes fatos, são manifestos os homens, criaturas que se tornam filhos de Deus e as criaturas, homens que são filhos do diabo. Qualquer criatura, homem, que não pratica a justiça, isto é, que não obedece ao Deus justo e à sua palavra, a sã doutrina de Cristo, e não ama o seu irmão, não é filho de Deus, é filho do diabo, porque é guiado por ele, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Amém? Dani e Miguel.